Vídeo de treinamento sobre o fluxo de trabalho dos kits de RealStar. Como usar o kit de teste PCR em tempo real RealStar da Altona Diagnostics. Seja bem-vindo a este vídeo de treinamento sobre o fluxo de trabalho do RealStar. Nele, mostraremos um exemplo das etapas do fluxo de trabalho a ser usado com os produtos de PCR em tempo real RealStar da Altona Diagnostics. Parte 1. Preparação das amostras. Nesta etapa, mostraremos como fazer a extração do ácido nucleico das amostras em preparação para o uso de um kit de PCR RealStar. Em nosso exemplo, usaremos o QIA AMP Viral RNA Mini Kit. Antes de começar a processar as amostras, leia integralmente as instruções de uso do fabricante, tanto dos produtos de extração química quanto do kit RealStar. A leitura das instruções de uso evita interrupções desnecessárias no fluxo de trabalho. Prepare todos os equipamentos necessários. Por exemplo, a extração química exige alguma preparação, como adição de etanol? Algum componente do kit precisa ser descongelado? São necessários materiais adicionais como tubos não fornecidos no kit? A centrífuga necessária está a postos? Agora, calcule os reagentes e materiais necessários para seu conjunto de amostras. Não se esqueça de incluir uma amostra de água para PCR, o controle negativo de extração, para poder monitorar possíveis contaminações ou irregularidades ao analisar seu processamento de PCR. Etiquete as colunas de rotação e os tubos de eluição para poder rastrear cada amostra ao respectivo material original a qualquer momento. Agora você já pode começar. Comece pela lise e pela inativação do material de amostra potencialmente infeccioso. Confirme que todas as medidas de segurança obrigatórias, segundo as normas locais, estejam implementadas. Vista um jaleco de laboratório e luvas de segurança e trabalhe em uma cabine de segurança biológica. Em seguida, homogeneize brevemente os tubos do RNA transportador e do controle interno em um agitador Vortex. Depois, centrifugue em baixa rotação para evitar o derramamento de gotas que possam estar na tampa. Pipete o tampão de lise, o controle interno RealStar e o RNA transportador em um novo tubo etiquetado. Após colocar a mistura de lise nos tubos preparados, adicione o volume recomendado de material da amostra e misture bem, pipetando para cima e para baixo. Incube a mistura por 10 minutos em temperatura ambiente. Proceda com o protocolo de extração do ácido nucleico conforme as instruções de uso. Deixe as instruções de uso do RealStar perto de você para lembrar-se de quando precisa seguir as recomendações de extração. Por exemplo, a etapa de centrifugação adicional deve durar 1 minuto se for usado um tampão de lavagem com etanol, como em nosso exemplo. Quando chegar à etapa de eluição, confirme que você está usando os tubos novos e etiquetados que preparou no começo. Após a etapa de centrifugação final, descarte a coluna e feche bem os tubos com os eluídos. Você pode armazenar os eluídos a menos 20 graus Celsius ou proceder imediatamente à preparação do PCR. Se possível, use áreas diferentes para a extração do ácido nucleico e a montagem do PCR. Parte 2. Preparação da Master Mix, mistura mestre. Nesta parte, demonstraremos como usar o kit PCR RealStar. Antes de iniciar a montagem do PCR, recomenda-se a leitura das instruções de uso do kit PCR RealStar e a preparação de todos os componentes necessários. Confirme que todos os equipamentos necessários estejam a postos. Você precisará de pipetas ajustáveis, um agitador Vortex e ponteiras descartáveis com filtros livres de DNase e RNase, juntamente com um recipiente para descarte de resíduos, um tubo para a preparação da Master Mix e uma placa PCR.
Confirme que todos os instrumentos a serem utilizados foram instalados, calibrados, verificados e submetidos à manutenção de acordo com as instruções e recomendações do fabricante. Prepare um recipiente com gelo, de preferência gelo seco, para os reagentes antes de tirar o kit RealStar do freezer. Verifique se o conteúdo do kit está de acordo com as instruções de uso. Retire cuidadosamente os reagentes da caixa do kit e coloque-os no gelo. Deve-se evitar o descongelamento e congelamento dos reagentes repetidas vezes sob o risco de comprometimento do resultado final do ensaio. Os reagentes devem ser congelados em alíquotas caso devam ser usados de forma intermitente. Calcule os reagentes e materiais necessários para seu conjunto de amostras. Confirme que você incluiu o controle sem modelo, NTC, usando apenas a água própria para a PCR fornecida, que funciona como controle negativo no processamento do PCR. Inclua também o controle negativo da extração do ácido nucleico e o controle positivo ou os controles positivos do kit RealStar. Ao calcular a quantidade de reagente necessária, confirme que você incluiu uma reação extra como adicional de pipetagem para a reserva técnica de reagente. Aguarde o descongelamento completo de todos os reagentes e amostras. Em seguida, misture os componentes do kit por meio de uma suave agitação vórtex e centrifugue-os brevemente para garantir que todo o líquido esteja acumulado no fundo. Pipete a Master A e a Master B em um tubo preparado para Master Mix de acordo com o cálculo. Comece pelo volume maior. Em nosso exemplo com 9 reações, primeiro pipetamos 135 microlitros da Master B e, depois, adicionamos 45 microlitros da Master A. Homogeneize a Master Mix por meio de uma leve agitação vórtex e centrifugue-a brevemente. Prepare um esquema de pipetagem para a montagem de sua placa. Parte 3. Preparando a reação na placa de PCR a ser utilizada no CFX96 Deep Well Real-Time PCR System. Pipete 20 microlitros da Master Mix em cada poço necessário da placa de PCR. Não pule nenhum poço e evite tocar na borda com a ponteira durante a pipetagem. Depois, adicione 1 microlitro do controle interno nos poços dos controles do kit. Em nosso exemplo, há um controle negativo e um controle positivo. Adicione 10 microlitros do controle positivo e 10 microlitros de água para o controle negativo em seus respectivos poços. Em seguida, adicione 10 microlitros de cada amostra em seus respectivos poços. Confirme que está utilizando uma nova ponteira com filtro para cada etapa de pipetagem. Misture minuciosamente as amostras e os controles com a Master Mix, pipetando cuidadosamente para cima e para baixo algumas vezes. Vede cuidadosamente a placa com tiras. Você precisa colocar pelo menos uma tira no lado esquerdo e uma tira no lado direito da placa de PCR para garantir que a tampa do ciclador aplique uniformemente a pressão na placa. Se possível, use uma sala diferente para cada etapa da amplificação. Parte 4. Programação do sistema de detecção por PCR em tempo real através do CFX Manager DX Software. Nesta parte, demonstraremos como programar e iniciar o processamento de PCR. Você precisará centrifugar a placa de PCR em uma centrífuga com um rotor de placa de microtitulação por 30 segundos a uma força de aproximadamente 1000 G ou 3000 rotações por minuto. Dessa forma, todo o líquido é acumulado no fundo dos poços. Agora, você pode passar para o processamento de PCR. Primeiramente, abra o software CFX Manager. Na nova janela, selecione o instrumento que você está usando que, no nosso exemplo, é o CFX96 Deep Well. Em seguida, selecione o tipo de corrida clicando em User Defined.
Para programar um novo perfil de temperatura em seu ciclador pela primeira vez, selecione Create New na janela que abrir. Para selecionar o perfil de temperatura correto, consulte as instruções de utilização do seu produto RealStar. Insira o volume de amostra 30 microlitros. Edite o protocolo ciclando nas respectivas temperaturas e tempos. Insira os valores corretos de acordo com as instruções de uso. Selecione no campo de Insert Step a opção After e, em seguida, no painel esquerdo, clicar no controle de protocolo Insert Step para a desnaturação inicial após a transcriptase reversa. Certifique-se de que a aquisição de dados, indicada pelo símbolo da câmera, está configurada para a etapa de ciclagem correta. Para adicionar uma etapa, destaque a etapa anterior e clique em Insert Step. Altere o número de ciclos para 45, adicionando 44 ciclos. Quando terminar as configurações, confira o resumo no painel inferior, que exibe o esboço do protocolo para ver se todas as configurações estão corretas. As setas da etapa GoTo, setas vermelhas exibidas tanto na representação gráfica do protocolo quanto no resumo no painel inferior, devem estar na posição correta em nosso exemplo, indo da etapa 5, 72 graus Celsius por 15 segundos, para a etapa 2, de 95 graus Celsius por 15 segundos. Assim, você garante que suas condições de ciclagem estão definidas corretamente. Clique em OK para continuar. Uma nova janela será aberta, onde você poderá salvar o protocolo como modelo para futuros processamentos usando o mesmo ensaio ou o mesmo perfil de temperatura. Clique em Next para configurar o conteúdo da placa. Selecione Create New na janela que se abrir. Será aberta uma nova janela onde você definirá primeiro o tipo de placa utilizada. Em nosso caso, ao utilizar uma placa branca, vá na barra de menu da janela Plate Editor New, clique em Settings. Em seguida, clique em Plate Type e, por fim, selecione a opção BR White. Destaque os poços utilizados e clique em Select Fluorophores. Então, selecione os fluoróforos de acordo com as instruções de uso. Esteja ciente de que Vic é selecionado para o corante Joe. Confirme clicando em OK. Destaque os poços em uso. Depois de selecionar um tipo de amostra, você pode nomear os alvos de acordo com os diferentes corantes e clicar em Load, marcando a caixa Load ou pressionando o botão Enter no teclado. Para cada poço, insira um nome para a amostra e confirme a designação do tipo de amostra correto, como controle positivo, controle negativo ou desconhecido. Em seguida, clique em Load para que o nome seja exibido no poço destacado. Clique em OK. Nomeie o modelo e salve. Clique em Next e em Open Lid. Coloque a placa de PCR no termociclador e feche a tampa. Clique em Close Lid e espere o fechamento completo da tampa. Inicie o processamento clicando em Start Run e selecione uma pasta para salvar o arquivo de processamento. Parte 5. Análise de dados, CFX Manager DX Software. Nesta parte, demonstraremos como analisar o processamento de PCR.
Após o término do processamento, você pode analisar os resultados. Se diversos ensaios de PCR tiverem sido processados simultaneamente uma única placa de PCR, cada ensaio deve ser analisado separadamente pelo usuário de acordo com as instruções de utilização do respectivo ensaio. Para tanto, todos os ensaios de uma placa PCR devem ser atribuídos a grupos de poços individuais no software CFX Manager pelo usuário. Na janela Data Analysis, clique no botão Plate Setup na barra de ferramentas e selecione View/Edit Plate. Aparecerá a caixa de diálogo Plate Editor. Clique em Well Groups na barra de ferramentas. Aparecerá a caixa de diálogo Well Groups. Os grupos de poços permitem que você analise os resultados de diferentes ensaios individualmente, caso queira processar mais de um ensaio em uma mesma placa. Clique no botão Add e digite o nome do primeiro ensaio na próxima caixa. Depois, selecione todos os poços na área da placa de PCR que pertencem ao primeiro ensaio. Repita essa etapa para todos os ensaios da placa PCR, se for o caso. Confirme a atribuição dos grupos de poços clicando em OK. Feche a caixa de diálogo Plate Editor, clicando em OK. Depois, aplique as alterações clicando em Yes. Analise cada grupo de poços individualmente. Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a marca do canto superior esquerdo do visor seletor de poço, aparecerá um menu pop-up. Neste menu, vá até Well Labels e depois Sample Name. Assim, serão exibidos os nomes de cada amostra individual em cada poço. Para definir o limiar do controle interno, desmarque a caixa de verificação FAM, de forma que apenas a caixa de verificação VIC esteja marcada. Depois, vá até Settings e selecione Baseline Threshold. Na janela que se abrir, selecione Baseline End para organizar todos os poços. Destaque os poços com Baseline End inferior a 10, se houver. Continue definindo o End para 45 e confirme as configurações clicando em OK. Deve haver um sinal IC Controle Interno para todas as amostras. Se houver alguma amostra com DIC Controle Interno vazio, anote o nome da amostra. Uma alta carga específica de ácido nucleico na amostra pode levar a um sinal de controle interno reduzido ou ausente. Por favor, consulte o capítulo sobre interpretação de resultados nas instruções de uso. Selecione os poços de controle negativo e positivo na exibição da placa na janela Data Analysis. Depois, arraste a linha do limiar para a área exponencial dos sinais de controle. No lado esquerdo da janela Data Analysis, desmarque a caixa de verificação VIC e marque a caixa de verificação FAM. Depois, vá até Settings e selecione Baseline Threshold. Na janela que se abrir, selecione Baseline End para organizar todos os poços. Destaque os poços com Baseline End inferior a 10, se houver. Continue definindo o End para 45 e confirme as configurações clicando em OK. Para definir o limiar para o alvo específico, selecione os controles positivo e negativo na exibição da placa na janela Data Analysis. Arraste o limiar significativamente acima do sinal do controle negativo para a área exponencial do sinal do controle positivo. Caso você queira criar um relatório dos resultados, você pode ir até a guia Quantification Data e organizar suas amostras e a ordem dos canais de detecção, como preferir. Em seguida, selecione o menu Tools e vá até Reports. Será aberta a janela de geração de relatórios. No lado esquerdo, você pode desmarcar todos os dados desnecessários para manter seu relatório sucinto e incluir apenas as informações importantes para você. Os resultados do seu teste PCR estão concluídos e os relatórios estão prontos para uso adicional.
Agradecemos por assistir a este vídeo de treinamento do RealStar. Para mais informações sobre nossos produtos, acesse o site da Altona Diagnostics, www.altona-diagnostics.com.